Decorridos meses de escolas fechadas em meio a uma crise sanitária, política e econômica instalada no país e com ressonâncias diferentes no mundo, nosso diálogo de hoje, com alegria, recebe o doutorando Christian Giacomoni para tratar do tema Atividades Físicas e Pandemia, um convite para a reflexão. As escolas estão fechadas. Os professores, os estudantes e suas famílias, a partir das condições possíveis de cada uma das múltiplas realidades, têm construído possibilidades para retomar algumas propostas, manter vínculos, promover aprendizagens. O momento singular que vivemos requer um esforço coletivo para que a escola, essa instituição educadora centenária, se reinvente. Os desafios para que o façamos, respeitando e incluindo todos, requer coragem, apoio mútuo, criatividade e compromisso social. É para isso que criamos esse canal, para conversarmos com você, professor, gestor, coordenador pedagógico. E, como sabemos, o coronavírus tem impactado nossas vidas em múltiplas direções. Christian, nos conta um pouco hoje, então compartilha conosco essas questões que tu nos convida a pensar na relação entre atividades físicas e pandemia. É um prazer te receber. Prazer é meu, prof. Terciane. Eu agradeço o convite, então, para que a gente possa refletir, então, um pouco, né, sobre o atual contexto em que a gente está inserido. E eu vou tentar abordar duas temáticas nessa breve fala de hoje. A primeira, então, é em relação à importância da atividade física, não só para os adultos, mas para as crianças e os adolescentes, que também estão em isolamento e ainda sem frequentar as escolas. Na segunda parte, eu vou tentar, então, abordar um pouquinho das estratégias que nós podemos pensar em conjunto com os professores de educação física para dar seguimento nessas atividades, nas diferentes realidades sociais em que a gente está inserido. O que nós podemos refletir, então, sobre as pandemias e a educação nesse momento? Eu entendo que o coronavírus ele impactou a escola, sobretudo porque as aulas elas passaram, então, a ser à distância, né? Querendo ou não, essa foi a opção que acabou nos restando. O que fazer, então, portanto, com esses alunos que não têm condições objetivas de acompanhar o ensino à distância? Esse é um primeiro ponto que eu gostaria de levantar, né? Então, se a gente não olhar para eles, a gente corre o risco de favorecer ainda mais uma divisão social, né? E, sob a minha ótica, isso não deveria acontecer, é inadmissível isso. Então, é preciso que a gente tenha, né, por princípio, a incorporação de todos os alunos em nossos projetos de educação. É preciso que nós, enquanto professores, chegamos até estes alunos, né? E que a gente precisa encontrar soluções e precisa precisamos encontrar soluções e precisamos, então, de políticas que também favoreçam a inserção desses alunos. Precisamos ser inventivos e criativos nesses novos tempos, né? Por outro lado, nós vivemos em tempos de exceção. Esses tempos exigem, então, uma reinvenção da educação, da escola. Então, eu entendo que é um momento que o professor de educação física, os professores, de uma forma geral, eles precisam se inventar, experimentar e ter coragem de criar, né? Criar para romper com algumas certezas e propostas que tenhamos até o momento. E, nesse sentido, valer-se de novas plataformas, utilizar de novas estratégias, tudo isso ponderando, então, né, o que seria urgência, ou o que seria uma necessidade, enfim. Em relação aos aspectos, eu considero que os professores de educação física, eles precisam ter um planejamento prévio das atividades que eles vão desenvolver, mas, ao mesmo tempo, eles têm que entender as necessidades e as características do sistema público de ensino, que nem sempre possibilita o desenvolvimento de muitas atividades. Então, é nesses aspectos aqui que a gente pode entrar com a criatividade, a inventividade, a experimentação dos espaços e dos materiais, e também das práticas, aqui eu incluiria. Com o isolamento social, as escolas municipais, estaduais, privadas, elas assumiram diferentes posturas. Algumas iniciaram rapidamente as atividades remotas com os alunos, e outras suspenderam totalmente as atividades. Pelas conversas que eu tenho tido com os colegas que atuam em escolas, eu percebo que eles estão entrando nessa proposta de reinvenção a cada dia para estimular a prática de atividade física nesse momento tão peculiar.
as aulas elas têm acontecido de diferentes formas, né, seja por instruções escritas, por meio de vídeos explicativos, de imagens, com áudios, e outras tecnologias de informação que nós temos disponíveis nesse contexto. Contudo, a educação física, né, eu ressalto que a questão da presença física, ela ainda se constitui como uma ferramenta fundamental, assim, para que as crianças consigam aprender. Então, é um momento de exceção, mas creio que logo voltaremos a um novo normal. Muitos problemas de saúde são gerados, né, podem ser gerados em decorrência de períodos de pandemia como esse, não apenas de caráter físico. Eu destaco como as principais consequências desse período, né, a compulsão alimentar, a ansiedade e a depressão, por exemplo. Nesse momento, então, as atividades físicas, elas são grandes aliadas, porque elas não são atividades indicadas apenas como uma distração ou como lazer. Os exercícios, eles liberam hormônios, né, como a endorfina, como a dopamina, como a serotonina, que são conhecidos como os hormônios da felicidade. Um outro benefício, né, que está sendo apresentado agora, em pesquisas científicas mais recentes, são que os exercícios, atividades físicas, também eles promovem, né, o desenvolvimento de novos neurônios do sistema nervoso, principalmente aqueles ligados à memória, à aprendizagem e também em relação à gerência das emoções. Então, aqui a gente pode ver que a atividade física ela não é só importante para os aspectos físicos. Nós sabemos, né, que a educação física ela possui grande importância para diversos aspectos da nossa saúde, porque a relação entre ser ativo é bom tanto para o físico como para o mental. E isso também inclui os adolescentes, né, e as crianças. O que nós sabemos é que as crianças e os adolescentes mais ativos, eles têm uma tendência de obter notas melhores na escola, eles têm uma tendência também de desenvolver a autoconfiança que vai capacitá-los a ter mais sucesso, ou ter mais desenvoltura, né, na fase adulta da sua vida. Logo, eu entendo que é necessário que os professores, nesse contexto, busquem explorar a criatividade das crianças, né, aqui tratando mais das crianças, e trabalhar o lúdico. Isso traz benefícios na aprendizagem motora, dando às crianças a liberdade de se expressar de forma prazerosa, contribui para o desenvolvimento mental e também motor. Explorar diversas brincadeiras permite que as crianças aprendam e se comuniquem com o mundo que as cerca. E isso possibilita a constituição de um cidadão social em constante construção de sua imagem. Além disso, o incentivo da prática de atividade física desde a infância, ele se relaciona com uma condição de sedentarismo na fase adulta. Ou seja, as crianças e adolescentes que são mais ativos, né, ou que são incentivados a práticas de diferentes atividades, eles têm uma menor propensão a serem sedentários na vida adulta. E isso é muito importante no cenário atual, porque o sedentarismo é uma condição associada a diferentes causas de óbito na fase adulta. Isso muito em decorrência das novas tecnologias, né, em decorrência das facilidades que nós temos hoje em dia com novos produtos que facilitam a nossa vida, né, isso tudo nos torna um pouco mais sedentários do que alguns anos atrás. E isso também está relacionado, principalmente, ao desenvolvimento de diabetes tipo 2 e doenças cardiovasculares. As atividades físicas que se direcionam aos adolescentes, né, então elas auxiliam na melhora da composição corporal, como a diminuição do percentual de gordura, e, consequentemente, eles evitam o surgimento da obesidade, ensinam o jovem a ter uma disciplina maior, né, promovem o relacionamento social, e aqui a gente pode incluir, nesse momento de pandemia, o relacionamento por meio das tecnologias, né, tem muitos adolescentes que marcam encontros para que consigam fazer as aulas em conjunto, inclusive alguns professores que eu converso também fazem isso, né, os exercícios nessa faixa de idade também estimulam a superação e a resolução de problemas, melhoram a postura e exercitam a independência do aluno e também o relacionamento deles com o grupo. Outro ponto, né, que eu acho que é importante destacar aqui é a relação do exercício com o aumento da imunidade, né? A gente fortalece o sistema imunológico, então através dos exercícios, e o nosso organismo ele tem de ser mais eficiente contra casos, né, de infecção por vírus e bactérias. Tudo isso em decorrência do aumento de células do sistema imunológico,
que possuem a função de defender o organismo de agentes desconhecidos. E em relação ao Covid-19, ainda não existem estudos que possam comprovar de uma forma direta que o exercício, né, ele age de uma maneira benéfica para que o nosso sistema imunológico tenha uma barreira maior contra o Covid. Isso ainda provavelmente está em desenvolvimento, está em estudo, né? Nesse sentido, eu entendo que a educação física ela não deve ser interpretada como uma simples atividade que compõe o cotidiano escolar, mas sim como um componente curricular obrigatório da educação básica, segundo os ditames legais, né? Mesmo com a obrigatoriedade da escola, né, dessa disciplina na escola, é preciso ainda superar algumas interpretações, assim, em relação à educação física, na perspectiva do saber fazer. Compreender a educação física como uma área do conhecimento que nos possibilita dar um novo olhar aos conteúdos, que são recheados de saberes em vários temas que podem ser aplicados nas aulas. E aí, quando eu me refiro aos saberes de diferentes temas, eu compreendo que as crianças e os adolescentes em idade escolar, eles precisam ser estimulados com ações para o desenvolvimento da coordenação motora, das habilidades físicas básicas, andar, correr, saltar, pular, das capacidades físicas como resistência, força, flexibilidade, agilidade, velocidade, equilíbrio, além de outros aspectos como as relações interpessoais e a exploração da sua expressão corporal. Bom, eu acredito que de uma forma breve eu consegui expressar a importância da educação física, né, para as crianças e adolescentes. Agora, nessa segunda parte, eu vou tentar indicar algumas estratégias para que possamos pensar a atividade física de crianças e jovens no espaço da casa. Pensar nas práticas pedagógicas, né, que podemos desenvolver nas aulas de educação física não é uma tarefa muito fácil, né? Então, pensá-las em época de pandemia tornou-se um desafio ainda maior aos professores, e aqui eu também incluo aos pais, né, porque muitos pais acabam acompanhando, né, diretamente as aulas dos filhos. Eu ressalto, então, que as atividades físicas, elas são diferentes para cada pessoa, não existe um exercício perfeito ou ideal para um grupo, mesmo um grupo de crianças, né? Então, a gente deve estimular. Se a criança gosta de brincar, ela deve brincar. Se ela prefere dançar, tem que estimular ela a dançar. Se ela gosta de jogar futebol, voleibol, tem que estimular a prática. De uma forma genérica, né, qualquer atividade vai trazer benefícios, mas é sempre importante, né, que a gente tenha uma conversa com o professor de educação física para que ele ajuste, né, e adeque aquela atividade para as necessidades ou as especificidades de cada faixa etária. Por exemplo, para a faixa etária dos 6 anos até os 6 anos de idade, as brincadeiras são as atividades de suma importância para o desenvolvimento, pois é nesse período que a criança descobre os novos significados através do brincar. O lúdico, ele proporciona novos estímulos e conhecimentos de si, entre o meio e também entre o meio em que vivem. Elas percebem que o brincar pertence a elas. É uma faixa etária que, na minha opinião, deveria ser estimulada ao máximo, porém, às vezes, né, é uma faixa etária que é muito mais cômodo ou é muito mais fácil a gente entreter essa faixa etária com as tecnologias. Em contrapartida, também a gente pode ter, nesse período, né, uma aproximação maior com os pais em relação aos filhos e às suas atividades. Pais desses alunos de ensino infantil, eles deveriam propor jogos que incorporem habilidades motoras, né, e aqui entra também a questão do componente da criatividade das experiências. Dentre todas, né, as habilidades, eu considero duas importantes aqui, a coordenação motora ampla e a coordenação motora fina. Então, instigar atividades, né, que buscam o controle e organização dos grandes grupos, né, na realização de movimentos complexos, como, por exemplo, corridas, saltos, atividades nesse sentido. De coordenação motora fina, então, nós iríamos para os pequenos grupos musculares, então, geralmente utilizando mãos, né, com práticas refinadas, e aqui entrariam atividades de recorte, de colagem, também de escrita. Também poderíamos trabalhar com essa faixa etária, né, aspectos de percepção espacial, percepção temporal, estruturação, imagem, esquemas do corpo. Dos 7 aos 12, né, então nós temos um vasto repertório de atividades, né, que a gente poderia variar, e aí, conforme a cultura regional de cada lugar, poderíamos apresentar oportunidades, né, de desenvolver habilidades, né, no plano motor e físico, e aqui
poderiam ser empinar pipas, jogar bolinhas de gude, pular amarelinha, né, dentre tantas outras brincadeiras, assim, que hoje, na contemporaneidade, a gente acaba deixando de lado em função das tecnologias, né. Neste ponto, é importante a presença dos pais, né, e aqui eu também vou trazer mais algumas brincadeiras, né, o jogar peão, o pular corda, o brincar de amarelinha, né, eu considero muito importante esse resgate, assim, dessas atividades que nós tínhamos na nossa infância e que agora elas estão se perdendo um pouco. Aqui eu quero deixar uma indicação, né, aos professores e aos alunos, e também aos pais, né, que trabalham com educação física ou que querem, né, conhecer mais atividades desse meio de uma forma cativante, né, de uma forma que as crianças tenham uma experiência diferenciada e significativa. Existe uma iniciativa, existe uma página no Facebook chamada Liga Acadêmica em Educação Física Escolar, desenvolvida por professores da Universidade de Caxias do Sul e alguns professores da rede municipal, e nessa página tem muitas opções e alternativas de atividades que podem ser feitas em casa, com materiais alternativos, com peso, com o próprio corpo, é uma página muito rica para isso. Além disso, tem o perfil pessoal do professor da Universidade de Caxias do Sul, professor Geraldo Maurício Martins Fonseca, que também segue essa mesma linha, são vários vídeos que ele disponibiliza lá. Em relação, então, aos pré-adolescentes e adolescentes, as atividades físicas elas já vão se assemelhar um pouquinho às praticadas pelos adultos, né? Porque é uma faixa etária que eles têm muita energia, né? Então precisa de atividades mais intensas, assim, que despendam maior energia. Como a gente está nesse contexto de pandemia, né, as práticas coletivas dessa faixa etária elas ficam um pouquinho prejudicadas. Então, alternativas que a gente poderia fazer em casa, né, exercícios de atletismo, né, de salto, de corridas curtas, exercícios calistênicos, que são exercícios que se utilizam apenas do peso corporal, danças, dentre tantas outras atividades, né? Até mesmo usar as tecnologias com alguns videogames que promovem movimentos enquanto o adolescente joga determinado jogo, né? Nessa fase é importante que esse adolescente ele tenha uma afinidade, um prazer pela prática, porque é uma faixa etária que eles precisam ser desafiados, eles precisam do novo, eles precisam do diferente, né? E talvez o uso da tecnologia com exercícios pode contribuir para a manutenção do programa de exercícios e que possa perdurar isso também depois na fase adulta. Eu acredito que muitos estudantes, né, principalmente dessa faixa etária, eles estão tendo a possibilidade de conhecer a educação física de uma forma mais ampla, né, através de iniciativas dos professores, de vídeos, de documentários, trabalhos com livros, com notícias, né, que possibilitam que a educação física não se relacione apenas com o exercício, mas um pouco também com a história, com a cultura, com a linguagem, né. Então, eu considero, sim, que a educação física, nesse contexto, ela é essencial, né, tanto para o bem-estar físico, como também para o bem-estar mental e também emocional. É um momento que exige é um momento de desafio, né, para os professores de educação física, como também para os pais. E eu acredito que é um momento onde a gente precisa, então, se adaptar, se reinventar, se inventar e compreender que o contexto em que estamos vivendo atualmente. Entender, sobretudo, que é um contexto que ele vai nos deixar alguns aprendizados e vai deixar também um momento que vai nos deixar alguns aprendizados, né, mas que não é um momento que vai perdurar para sempre. Que voltaremos a ter um novo normal e que muitas atividades, estratégias usadas durante a pandemia possam, né, servir também para o pós-pandemia. Muito obrigada, Christian. O teu convite nos faz pensar realmente sobre a importância, mesmo que mantido o distanciamento social, porque queremos preservar as vidas, mesmo que as escolas permaneçam fechadas, que a atividade física, em especial aqui na nossa conversa para crianças e adolescentes, possa ser mantida, possa ser estimulada.
e que esse compromisso agora, ele é um compromisso das pessoas que convivem com essas crianças, com esses jovens, portanto, suas famílias, mas também um estímulo para reconhecermos o valor, a importância desse componente curricular obrigatório, como tu bem lembraste, porque isso faz parte de um processo educativo que vai preservar a nossa saúde física, a nossa saúde mental, e é extremamente importante porque vai constituindo hábito, e um hábito saudável. Eu quero te agradecer e agradecer a todos que assistiram a tua explanação, e queremos, né, convidar professores, gestores, coordenadores pedagógicos, pessoas que estão nas escolas para que interajam e nos enviem comentários, questionamentos, sugestões. Afinal, esse canal quer ser um espaço de interlocução, de construção coletiva de novas oportunidades e criações pedagógicas. Obrigada a todos e até o próximo.